Ó Deus, Pai de infinita bondade e amor, fonte de toda a paz e consolo, nós nos aproximamos de Ti neste momento de profunda entrega e súplica. Em meio às tempestades que assolam nossas vidas, aos ventos implacáveis das preocupações que nos cercam, e aos trovões estrondosos das incertezas que nos abalam, erguemos nossos corações para Ti, nosso refúgio seguro e nossa fortaleza inabalável. Buscamos em Ti a serenidade que nossas almas tanto anseiam, o equilíbrio que parece escorregar por entre nossos dedos, e a clareza que as névoas do dia a dia teimam em obscurecer. Olhamos para as telas que hoje se acendem, não como um escape, mas como um portal, um convite para que nossos olhos se voltem para dentro, para a quietude que reside em Teu abraço. Que as imagens que se desdobram diante de nós, um rio que espelha a serenidade do céu, mãos que se unem em silêncio contemplativo, e a força sutil de uma voz que ecoa esperança, nos lembrem que, mesmo em meio ao caos, a paz não é uma quimera inatingível, mas uma dádiva que podes conceder. Nossas vidas, Senhor, muitas vezes se assemelham a um barco à deriva em um oceano revolto. As ondas da ansiedade batem contra nós, os ventos do medo nos empurram para direções indesejadas, e a escuridão da dúvida ameaça nos engolir. Diante de tanto turbilhão, a pergunta que ecoa em nosso interior é pungente: o que faríamos para garantir um dia de paz em meio a tudo isso? Não buscamos uma trégua passageira, um alívio efêmero que se desfaça com o nascer do sol seguinte. Buscamos uma paz que seja alicerce, um porto seguro onde possamos ancorar nossas almas, mesmo quando o mar da vida se agita. Sabemos, com a fé que nos sustenta, que essa paz não reside em circunstâncias externas favoráveis, mas em uma conexão profunda e inabalável contigo. É um convite para olharmos além do visível, para adentrarmos o santuário de nosso ser e encontrarmos ali a Tua presença santificadora, a Tua luz que dissipa as trevas, a Tua voz que acalma as tempestades internas. Este momento é um convite a uma jornada introspectiva, um mergulho nas profundezas de nosso ser, guiados pela Tua graça infinita. Que a serenidade de um amanhecer dourado, que em breve veremos retratada, nos inspire a buscar a luz que há em Ti, dissipando os ruídos do cotidiano que tanto nos perturbam. Que o peso das preocupações, que tantas vezes nos oprime, se dissipe como névoa sob os primeiros raios de sol, revelando a clareza e a força que emanam de uma oração sincera. A narrativa que se desenrola diante de nós é um espelho de nossa própria busca interior, um chamado para que experimentemos o poder transformador da fé, não como uma fuga da realidade, mas como o alicerce sólido sobre o qual podemos construir nossa resiliência e nossa esperança. É no recolhimento, na quietude de nossa alma voltada para Ti, que encontramos a clareza para discernir Teu caminho e a força que emana de Tua presença. A promessa que nos impulsiona é a de uma paz interior cultivada, uma paz que não teme as adversidades, mas que as enfrenta com a certeza de Tua proteção e de Teu amor. Ao final desta oração, não almejamos apenas um breve alívio, mas uma transformação duradoura, um estado de ser que transborde para o mundo, irradiando gratidão e serenidade. Que esta oração seja um bálsamo para as feridas de nossas almas, um farol a guiar nossos passos nas trevas, e uma âncora que nos prenda à esperança quando as marés da vida nos ameaçam. Reconhecemos nossa fragilidade, nossa tendência a nos deixarmos levar pelas circunstâncias, mas também reconhecemos a magnitude do Teu poder e a profundidade do Teu amor. Por isso, confiamos a Ti cada aspecto de nossas vidas, cada anseio de nosso coração, cada batalha que travamos em nosso interior e em nosso exterior. Conceda-nos, Senhor, a graça de nos rendermos completamente à Tua vontade, de abrirmos nossos corações para recebermos Tua paz, e de permitirmos que Tua luz brilhe através de nós, iluminando o caminho para aqueles que caminham conosco. Amém. É na quietude forjada em Ti que encontramos a sabedoria para desmantelar as fortalezas que a mente tenta construir, aquelas que nos aprisionam em ciclos de ansiedade e desespero. Precisamos ir além da simples constatação da paz que emana de Ti. É preciso ativamente cultivar essa paz em nosso próprio terreno interior, transformando cada recanto de nossa consciência em um jardim fértil para o Teu amor florescer. Isso significa, por exemplo, quando nos deparamos com situações que parecem insuperáveis, em vez de nos deixarmos dominar pela tempestade, aprender a içar as velas da fé e confiar na direção do Teu vento soberano. O estresse do trabalho, a pressão familiar, os conflitos interpessoais, todas essas são tempestades que podem nos desviar do curso, a menos que tenhamos um leme firmemente seguro nas mãos da Tua vontade.
A paz que buscamos não é a ausência de dificuldades, mas a presença de Deus em meio a elas, a convicção de que, mesmo quando o barco balança, o capitão está a bordo, inabalável e onisciente. Ademais, esta paz cultivada se manifesta na forma como reagimos aos imprevistos do cotidiano. Não se trata de anular nossa capacidade de sentir dor ou frustração, mas de redirecionar nossa energia. Ao invés de gastarmos recursos preciosos lamentando o que não podemos mudar, somos chamados a canalizar essa energia para ações construtivas, para a busca de soluções que estejam em conformidade com teus princípios. Consideremos, por exemplo, um projeto que enfrenta obstáculos inesperados. A reação instintiva pode ser o desânimo e a crítica. Contudo, a paz que advém de ti nos capacita a analisar a situação com uma perspectiva mais ampla, a identificar os pontos fortes e fracos, e a traçar um novo plano de ação com serenidade e determinação. É um discernimento que vem de ti, uma capacidade de enxergar além da nuvem de preocupação, identificando as oportunidades que se escondem em meio aos desafios. Outro aspecto crucial dessa paz que emana de ti é a sua qualidade transformadora em nossas interações. Quando nosso coração está em paz, transbordamos essa serenidade para aqueles ao nosso redor. Observemos o efeito que um sorriso genuíno, uma palavra de encorajamento, ou um gesto de compaixão podem ter em um ambiente carregado de tensão. Essa paz não é egoísta, ela se irradia, criando um efeito dominó de bem-estar. Pensemos em uma reunião de família em que as tensões estavam elevadas. Se um indivíduo, em vez de ceder à negatividade, decide praticar a paciência e a compreensão, oferecendo uma palavra amiga ou um ombro solidário, essa atitude pode ser o catalisador para uma mudança de atmosfera. É a demonstração prática de que a paz divina não é um estado passivo, mas uma força ativa que remodela relacionamentos e ambientes. Em contrapartida à nossa tendência natural de reagir impulsivamente aos estímulos negativos, a paz de Deus nos concede a habilidade de responder com sabedoria. Esta resposta sábia não surge de um cálculo frio, mas de uma profunda confiança em tua orientação divina. É a capacidade de pausar antes de reagir, de buscar teu discernimento interior antes de proferir palavras precipitadas ou tomar decisões precipitadas. Imaginemos um momento de conflito no trabalho, onde uma crítica pode facilmente se transformar em um confronto destrutivo. A paz cultivada em ti nos permite ouvir atentamente, processar a informação sem defensividade, e formular uma resposta que busca a reconciliação e o crescimento mútuo, em vez de agravar a situação. Essa maturidade espiritual é um testemunho do poder que resides em nós, capacitando-nos a agir com graça e dignidade, mesmo sob pressão. Finalmente, essa paz interior, firmemente enraizada em tua presença, nos liberta do jugo do perfeccionismo e da autocrítica excessiva. Muitas vezes, o caos que sentimos em nós mesmos provém da incessante busca por uma perfeição inatingível. A promessa de tua paz nos assegura que somos amados e aceitos, não por nossas conquistas ou pela ausência de falhas, mas por quem somos em Cristo. Isso nos permite abraçar nossas imperfeições com humildade e compaixão, reconhecendo que nossas vulnerabilidades não são fraquezas, mas sim oportunidades para experimentarmos tua força em nossa fraqueza. Ao aceitarmos essa verdade, liberamos uma energia antes gasta na autoanálise destrutiva, e a redirecionamos para a gratidão e para o serviço ao próximo, vivendo cada momento com a serenidade de quem sabe que está em boas mãos. A fé que nos sustenta, quando ancorada em Deus, transforma nossa percepção da realidade, especialmente no que tange a nossa capacidade de discernir a verdade em meio a um turbilhão de informações e influências externas. Muitas vezes, o caos que nos aflige não é apenas externo, mas uma consequência direta da desinformação ou da manipulação que nos afeta sutilmente. A verdade divina, no entanto, age como um filtro purificador, permitindo que distingamos o joio do trigo, a sabedoria da insensatez, e a voz de Deus das muitas outras vozes que competem por nossa atenção. Em vez de sermos levados pelas correntes de opiniões passageiras ou pelas narrativas que buscam nos desestabilizar, somos capacitados a enxergar com clareza a verdade imutável de teu amor e de teus propósitos. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com notícias alarmantes ou fofocas que geram discórdia. A paz que emana de ti nos instrui a buscar a fonte da informação, a verificar os fatos, e acima de tudo, a priorizar a verdade que edifica e une, em vez de aquela que divide e destrói.
Essa clareza mental é um escudo poderoso contra a confusão. Adicionalmente, a paz que Deus nos concede opera como um bálsamo na gestão de nossas energias emocionais. Em vez de nos esgotarmos em preocupações infundadas ou em reações desproporcionais a pequenos contratempos, aprendemos a canalizar nossa força vital para aquilo que realmente importa. Pensemos na situação de um pai ou mãe que enfrenta uma crise com um filho. A tendência natural seria o pânico e a sobrecarga emocional. No entanto, com a paz divina como alicerce, a abordagem muda. O foco se desloca do medo paralisante para a busca de soluções com serenidade e propósito. Isso pode envolver dedicar tempo à escuta ativa, à oração conjunta pela família, ou à busca de orientação profissional, tudo isso sem a interferência do desespero. Consequentemente, a energia emocional, antes dispersa em angústias, é agora direcionada para ações construtivas e amorosas, fortalecendo os laços familiares em vez de enfraquecê-los. Outro aspecto crucial dessa paz divina é sua aplicação na tomada de decisões importantes. Diante de encruzilhadas que exigem escolhas significativas, seja na carreira, nos relacionamentos ou em compromissos de longo prazo, a tendência é a ruminação e a dúvida. Contudo, a paz que transcende todo entendimento nos permite silenciar o ruído interno da incerteza e sintonizar com a sabedoria de Deus. Em vez de sermos reféns do medo de errar, somos impulsionados a confiar em tua direção. Assim, um empreendedor que se depara com a decisão de expandir seu negócio, por exemplo, em vez de sucumbir à ansiedade sobre os riscos, pode se aproximar da decisão com uma clareza renovada, pesando as opções com um coração tranquilo e buscando sinais de tua aprovação em cada passo. Além disso, essa serenidade interior nos permite lidar com a adversidade sem perder a perspectiva. Em momentos de sofrimento profundo, como a perda de um ente querido ou uma enfermidade grave, a dor pode parecer esmagadora. Contudo, a paz que Deus oferece não é a negação da dor, mas a garantia de que não estamos sozinhos em nossa aflição. Ela nos permite sentir a dor, mas também nos capacita a encontrar um sentido em meio ao sofrimento, a reconhecer as lições aprendidas e a manter a esperança em um futuro de restauração e paz. Pensemos em alguém que enfrenta um tratamento médico prolongado. Em vez de se fixar na doença, a paz divina o incentiva a focar nos pequenos progressos, a expressar gratidão pelas equipes de apoio e a manter a fé na cura, não apenas física, mas também espiritual e emocional. Por conseguinte, mesmo em meio à fragilidade física, a alma encontra força e contentamento. Em nossa busca por uma paz que transcende as circunstâncias turbulentas, descobrimos que essa serenidade interior tem o poder de reconfigurar nossa própria percepção do tempo. Em vez de nos sentirmos constantemente oprimidos pela urgência ou pela pressa que caracterizam o mundo moderno, a paz divina nos ensina a viver no agora com uma profundidade renovada. Observem como, quando estamos verdadeiramente presentes em uma atividade, seja uma conversa significativa, a apreciação de uma obra de arte ou a contemplação da natureza, o tempo parece se expandir, tornando-se mais rico e gratificante. Essa expansão não é uma ilusão, mas uma consequência de nossa mente estar liberta das preocupações com o passado e das ansiedades sobre o futuro, focada inteiramente no momento presente, onde a ação e a graça de Deus se manifestam com maior clareza. Compreendendo essa dimensão temporal, percebemos que a paz que buscamos também opera como um antídoto contra a inércia que muitas vezes nos paralisa diante de grandes desafios. A procrastinação, por exemplo, frequentemente nasce do medo de não sermos capazes de lidar com a magnitude de uma tarefa ou de falharmos em sua execução. No entanto, quando nossas almas estão firmemente plantadas na paz divina, essa paralisia cede lugar a um senso de propósito e ação. Considerem a figura de um atleta se preparando para uma competição de alto nível. Ele não se afoga na pressão do resultado, mas foca em cada treino, cada repetição, cada detalhe que o aproxima de seu objetivo. Da mesma forma, a paz que emana de Deus nos capacita a dividir grandes empreendimentos em passos gerenciáveis, a confiar na jornada, e a agir com perseverança, sabendo que cada passo dado no presente, guiado por essa paz, nos conduz ao futuro desejado. Ademais, essa paz interior nos concede uma resiliência única diante das decepções e fracassos. Em vez de nos apegarmos à amargura ou ao sentimento de injustiça, aprendemos a encarar esses momentos como oportunidades de aprendizado e crescimento.
A paz que Deus nos oferece não remove as dificuldades da vida, mas nos equipa com a força interior para navegar por elas, mantendo uma perspectiva de esperança. Pensemos em um artista que vê sua obra rejeitada por críticos ou pelo público, a decepção pode ser imensa. Contudo, se esse artista cultiva a paz divina, ele pode, em vez de desistir, analisar o feedback construtivamente, aprimorar suas habilidades e continuar criando, confiante em seu chamado e em seu valor intrínseco, independentemente da validação externa. Outro aspecto fundamental dessa paz é sua capacidade de aprofundar nossa gratidão. Quando nossa mente não está constantemente focada no que falta ou no que deu errado, somos mais propensos a reconhecer e valorizar as bênçãos presentes em nossa vida. Essa gratidão genuína, alimentada pela paz divina, age como um multiplicador de contentamento. Vejamos o exemplo de uma pessoa que, em vez de lamentar a ausência de um luxo específico, encontra profunda satisfação na simplicidade de uma refeição partilhada com a família ou na beleza de um pôr do sol. Essa apreciação do suficiente, cultivada pela paz, transforma a escassez percebida em abundância experimentada, elevando nosso espírito e fortalecendo nossa conexão com o Criador. Essa perspectiva agradecida, enraizada na paz, é um dos pilares para uma vida verdadeiramente plena. Finalmente, essa paz interior que buscamos, quando verdadeiramente vivenciada, nos liberta da necessidade de controle absoluto sobre todas as coisas. Reconhecemos que há aspectos da vida que escapam à nossa compreensão e ao nosso domínio, e aprendemos a entregar essas áreas nas mãos amorosas de Deus. Essa entrega não é sinônimo de passividade, mas sim de uma confiança profunda na soberania divina. Consideremos uma situação em que um plano cuidadosamente elaborado não sai como esperado. Em vez de nos desesperarmos com a perda de controle, a paz nos permite aceitar a situação com serenidade, buscar o melhor curso de ação dentro das novas circunstâncias e confiar que Deus está trabalhando em tudo para o nosso bem. Essa rendição consciente, longe de ser um sinal de fraqueza, é um ato de imensa força espiritual, que nos permite viver com leveza e confiança, independentemente das reviravoltas da vida. No que diz respeito à nossa jornada em busca de paz, um elemento fundamental que frequentemente negligenciamos é o poder transformador da presença divina em nossas aspirações mais mundanas. Não se trata apenas de orar em momentos de crise, mas de infundir cada atividade diária com uma consciência sagrada. Por exemplo, quando nos dedicamos a uma tarefa criativa, seja escrever, pintar ou compor, a paz que emana de Deus nos impulsiona a ver essa atividade não como um mero exercício de habilidade, mas como um ato de adoração, um reflexo da centelha divina que reside em nós. Nessa perspectiva, a busca pela excelência não se torna uma fonte de ansiedade, mas uma expressão de devoção, um meio de glorificar o Criador através de nossas capacidades únicas. Cada pincelada, cada nota, cada palavra torna-se uma oração silenciosa, uma manifestação tangível de um espírito em paz, que encontra contentamento na própria obra. Em contrapartida, a ausência dessa consciência sagrada em nossas tarefas pode nos conduzir a um esgotamento sutil. Quando abordamos o trabalho puramente sob uma ótica secular, a pressão para performar, para alcançar metas e para superar concorrentes pode se tornar esmagadora. Ora, considere como essa abordagem difere quando infundimos cada etapa de um projeto, desde a concepção até a execução, com a convicção de que Deus está não apenas observando, mas participando ativamente, guiando nossa criatividade e fortalecendo nossa determinação. Essa parceria divina nos liberta do fardo da responsabilidade exclusiva, permitindo-nos abordar os desafios com uma serenidade que não se abala pelas inevitáveis dificuldades. A paz, neste contexto, torna-se um catalisador para a inovação e a perseverança, pois sabemos que não estamos sozinhos na empreitada. Ademais, a dimensão da entrega em nossas ambições é um aspecto vital dessa paz. Muitas vezes, nossas lutas internas surgem de um apego excessivo aos resultados esperados. Nutrimos planos detalhados, visualizamos cenários de sucesso, e quando a realidade diverge desse roteiro idealizado, a paz se esvai. Contudo, a verdadeira paz de espírito nos ensina a diferenciar o esforço da conquista. Precisamos nos dedicar com afinco e sabedoria às nossas metas, mas devemos, simultaneamente, cultivar a capacidade de entregar o resultado final nas mãos de Deus. Pensemos, por exemplo, na expectativa de uma promoção no trabalho. O empenho em aprimorar nossas habilidades, em demonstrar competência e em construir relacionamentos profissionais sólidos é fundamental.
Entretanto, a paz reside em saber que, após todo o esforço, a decisão final e o momento oportuno não estão inteiramente sob nosso controle, e confiar que Deus tem um plano maior, mesmo que diferente do que havíamos traçado. Outra camada essencial para o cultivo dessa paz se manifesta na forma como lidamos com o perdoar. O peso do ressentimento e da mágoa é um dos maiores inimigos da serenidade interior. Quando nos recusamos a liberar aqueles que nos ofenderam, permitimos que a amargura se aninhe em nossos corações, corroendo nossa paz e obscurecendo nossa visão. A paz divina, porém, nos capacita a um ato de libertação radical, o perdão. Considere agora a situação de um relacionamento rompido por uma traição ou uma palavra cruel. A dor é real e profunda. No entanto, quando nos voltamos para Deus, encontramos a força para desarmar o ciclo de vingança e para liberar a pessoa que nos feriu, não porque ela mereça, mas porque nosso próprio espírito clama por essa libertação. Esse ato de perdão, embora desafiador, é um portal para uma paz que restaura e renova, permitindo-nos seguir adiante com um coração leve e um espírito livre. Por fim, a paz que emana de Deus nos ensina a importância da simplicidade intencional. Em um mundo obcecado pelo acúmulo de bens materiais e pela busca incessante por novidades, a capacidade de encontrar contentamento no suficiente é um ato revolucionário de paz. Isso não significa renunciar ao progresso ou à ambição legítima, mas sim questionar a necessidade de posses supérfluas ou de um estilo de vida excessivamente complicado. Observe como a vida de um monge, focada na renúncia e na contemplação, pode irradiar uma paz que muitos em meio à opulência jamais experimentam. Pensemos, então, em como podemos, em nosso cotidiano, simplificar nossas agendas, desapegar de objetos que não nos servem mais, e priorizar experiências significativas em vez de acumular bens. Essa intencionalidade na simplicidade é um caminho direto para a tranquilidade da alma, uma forma de alinhar nossas vidas com a serenidade que Deus deseja para nós. A fé que alicerça nossa paz nos capacita a uma profunda intuição divina, um discernimento que vai além da lógica fria e da análise superficial. Trata-se de uma capacidade de sentir a direção correta, de perceber os sussurros do Espírito Santo que nos orientam em caminhos que, à primeira vista, podem parecer improváveis ou até mesmo desvantajosos. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com uma oferta de emprego aparentemente fantástica, mas que, por alguma razão sutil e inexplicável, causa um desconforto interno. Em vez de se deixar levar apenas pela promessa de status ou remuneração, a paz que emana de Deus o encoraja a honrar essa intuição, a investigar mais a fundo as nuances da proposta e, possivelmente, a recusá-la em favor de uma oportunidade que, embora menos glamourosa, ressoa mais profundamente com o seu chamado e o seu bem-estar. Essa sabedoria intuitiva é um dom precioso que floresce em um coração em paz com seu Criador. Além disso, a paz que encontramos em Deus age como um poderoso imunizante contra a toxicidade interpessoal. Em um mundo onde a inveja, a crítica destrutiva e a negatividade podem se espalhar como um vírus, um espírito sereno e confiante em Deus torna-se um terreno infértil para tais influências. Pensemos em um ambiente de trabalho onde boatos maliciosos circulam livremente. Se sua alma está ancorada na paz divina, você se torna menos suscetível a ser contaminado por essa negatividade. Em vez de se juntar ao coro de fofocas ou se sentir abalado pelas insinuações maldosas, sua resposta natural é manter uma postura de integridade, focar em suas responsabilidades e, possivelmente, oferecer uma palavra de verdade e equilíbrio, quando apropriado. Essa resiliência emocional não é arrogância, mas uma consequência de saber que sua identidade e seu valor não dependem da opinião alheia. Sim, a paz divina cultiva em nós uma flexibilidade radical diante das mudanças. O mundo está em constante fluxo, e tentar manter um controle rígido sobre cada aspecto de nossas vidas é uma receita para a frustração. No entanto, quando nossas almas repousam na paz de Deus, aprendemos a abraçar a impermanência com uma confiança serena. Agora, visualize a situação de um plano de férias que é abruptamente cancelado devido a circunstâncias imprevistas. Em vez de se entregar à raiva ou ao desânimo, a paz que lhe foi concedido permite reavaliar a situação com criatividade, talvez descobrindo uma oportunidade inesperada para um descanso mais tranquilo em casa ou para uma atividade diferente e igualmente gratificante. Essa capacidade de se adaptar, de encontrar o lado positivo mesmo em meio à desordem, é um testemunho vivo do poder transformador da paz interior.
Adicionalmente, a serenidade que advém de Deus nos equipa com uma capacidade aprimorada de escuta e empatia. Quando nossa própria mente está barulhenta com preocupações e autoanálise, é difícil verdadeiramente ouvirmos os outros. Uma alma em paz, contudo, tem a clareza e a generosidade para se voltar para fora, para dar atenção genuína às necessidades e aos sentimentos daqueles ao seu redor. Considere o momento em que um amigo se aproxima, desabafando sobre um problema difícil. Se você está em paz com Deus, é mais provável que você consiga silenciar suas próprias distrações e oferecer um ouvido atento, sem julgamento, demonstrando compaixão e compreensão. Essa capacidade de se conectar verdadeiramente com o outro, de sentir com ele, é um reflexo direto da paz que primeiro encontramos em nosso relacionamento com o divino. Por fim, a paz que buscamos é um convite à audácia em viver nosso propósito. Muitas vezes, o medo do fracasso ou a hesitação em seguir nossa vocação autêntica nos mantém presos em zonas de conforto insatisfatórias. Contudo, quando nossa alma está fundamentada na paz de Deus, descobrimos uma coragem renovada para dar passos ousados em direção ao que fomos chamados a ser. Agora, pense em alguém que sente um chamado claro para iniciar um ministério social, mas que hesita por causa da falta de recursos ou da incerteza sobre o impacto. A paz de Deus, neste caso, não remove os obstáculos, mas infunde essa pessoa com a convicção de que o chamado é legítimo e que a provisão virá. Essa audácia pacífica, essa confiança inabalável em Deus, é o que nos permite transformar sonhos em realidade, superando as barreiras internas e externas com uma determinação serena e inspiradora. A paz que buscamos, quando firmemente estabelecida em nossa relação com o divino, nos confere uma perspicácia aguçada para discernir manipulações sutis. Em um mundo saturado de mensagens persuasivas, muitas vezes projetadas para explorar nossas inseguranças e desejos ocultos, essa clareza mental é um escudo inestimável. Por exemplo, quando você se depara com uma publicidade agressiva que promete felicidade instantânea através de um produto ou serviço, uma alma em paz não se deixa seduzir pelas promessas vazias. Em vez disso, ela questiona as motivações subjacentes, reconhece a tentativa de apelar para anseios mais profundos e, com serenidade, desvia-se da armadilha consumista. Essa capacidade de ver através das fachadas, de identificar as intenções ocultas, é um testemunho do discernimento que uma mente tranquila e conectada a Deus pode manifestar. Outro sim, essa serenidade interior nos fortalece na gestão da impaciência com os ritmos divinos. Frequentemente, nossa tendência humana é desejar que as coisas aconteçam em nossos próprios prazos, impacientes com a aparente lentidão do progresso ou com a demora na manifestação de bênçãos esperadas. No entanto, a paz que transcende todo entendimento nos ensina a confiar na sabedoria e no tempo perfeitos de Deus. Imagine, por exemplo, um período de espera por um avanço significativo em um projeto pessoal ou profissional. Em vez de sucumbir à frustração e ao desânimo, uma alma em paz pode cultivar a paciência, utilizando esse tempo para aprimorar outras áreas, fortalecer relacionamentos ou simplesmente descansar e se reconectar com sua fonte de força. Essa aceitação serena do tempo de Deus é um exercício de fé que, paradoxalmente, acelera a maturidade espiritual. Ademais, a paz que encontramos em Deus nos equipa com uma resiliência renovada diante da autocrítica destrutiva. Em nossa jornada de crescimento, é natural cometermos erros e experimentarmos momentos de falha. Contudo, a voz da autocrítica pode ser implacável, minando nossa autoconfiança e minando nossa alegria. Uma alma fundamentada na paz divina, porém, aprende a silenciar essa voz prejudicial. Considere a situação de um estudante que não alcança a nota esperada em uma prova importante. Em vez de se consumir com pensamentos como "sou um fracasso" ou "nunca serei bom o suficiente", a paz de Deus o encoraja a uma autocompaixão realista, reconhecer o esforço, aprender com os erros e, com determinação renovada, planejar os próximos passos. Essa autocompaixão, aliada à confiança na capacidade de melhorar, é um poderoso antídoto contra a paralisia do perfeccionismo. Adicionalmente, a serenidade interior que cultivamos nos concede uma maior clareza na definição de limites saudáveis. Em um mundo que muitas vezes valoriza a disponibilidade constante e a sobrecarga de compromissos, aprender a dizer não de forma amorosa e firme é essencial para preservar nossa paz. Pense, por exemplo, em um indivíduo que é constantemente solicitado por amigos e familiares para emprestar dinheiro ou tempo, mesmo quando ele próprio está passando por dificuldades.
Uma alma em paz sabe quando é necessário traçar limites, não por egoísmo, mas por autoconhecimento e responsabilidade. A capacidade de comunicar essas necessidades de forma clara e respeitosa, sem culpa, é um sinal de maturidade espiritual e um guardião da tranquilidade interior. Por fim, a paz que emana de Deus nos inspira a uma ação compassiva e estratégica em tempos de adversidade coletiva. Quando testemunhamos sofrimento em larga escala, seja através de desastres naturais, conflitos sociais ou crises humanitárias, a resposta instintiva pode ser a impotência ou o desespero. Contudo, uma alma em paz, mesmo diante da vastidão do sofrimento, encontra força para agir de forma significativa. Considere a situação de uma comunidade afetada por uma tragédia. Em vez de apenas lamentar, indivíduos com paz interior podem se organizar para oferecer ajuda prática, apoio emocional ou recursos, focando no que pode ser feito, mesmo que em pequena escala. Essa ação, motivada por uma profunda compaixão e guiada por um discernimento sereno, transforma a sensação de impotência em um catalisador para a esperança e a restauração. A paz divina que cultivamos em nosso íntimo atua como um catalisador para a reavaliação contínua de nossos valores fundamentais. Em meio às pressões externas que constantemente tentam nos desviar de nossa bússola moral, a serenidade interior nos permite um momento de pausa e reflexão, questionando se as metas que perseguimos estão verdadeiramente alinhadas com o que consideramos mais importante. Pensemos em alguém que, impulsionado pelo desejo de sucesso financeiro, se vê tentado a participar de práticas comerciais eticamente questionáveis. Se essa pessoa cultiva uma paz genuína, advinda de sua conexão com o Criador, ela poderá, em um momento de quietude, confrontar essa tentação, reexaminando o verdadeiro significado de prosperidade. Talvez, ao invés de buscar a riqueza a qualquer custo, perceba que a verdadeira abundância reside na integridade, na justiça e no bem-estar de sua comunidade. Consequentemente, essa reavaliação interna, nutrida pela paz, a impulsionará a buscar caminhos mais nobres e sustentáveis, mesmo que menos lucrativos no curto prazo. Além disso, a serenidade que emana da fé nos confere uma maior clareza na diferenciação entre necessidade genuína e desejo supérfluo. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos bombardeia com mensagens que associam felicidade à aquisição de bens e serviços. Essa incessante pressão pode turvar nosso discernimento, levando-nos a buscar aquilo que, na verdade, não trará satisfação duradoura. Ora, considere como essa dinâmica se manifesta quando nos deparamos com um novo lançamento tecnológico ou uma tendência de moda. Alguém imerso em sua própria paz interior, contudo, é capaz de olhar para essas novidades com um olhar crítico, avaliando se elas realmente agregam valor à sua vida ou se são apenas mais um elemento de distração e apego. Essa capacidade de discernir o essencial do acessório, nutrida pela tranquilidade espiritual, permite-nos viver de forma mais intencional e menos escravizada pelas demandas do mercado. Outrosim, a paz divina nos capacita a uma aceitação mais profunda das imperfeições inerentes à condição humana. Em vez de nos frustrarmos incessantemente com as falhas de terceiros, sejam elas de caráter, de competência ou de comunicação, aprendemos a abordar as relações com uma perspectiva mais compassiva e realista. Observemos, por exemplo, a dinâmica em um ambiente de trabalho em equipe, onde a colaboração é essencial. Se um colega, apesar de suas boas intenções, comete um erro que impacta o projeto, uma pessoa em paz não reagirá com raiva desproporcional ou com um julgamento severo. Ao invés disso, ela poderá abordar a situação com compreensão, focando na solução do problema e no aprendizado coletivo, reconhecendo que todos estão sujeitos a equívocos. Essa atitude, nascida da serenidade, fortalece os laços interpessoais e promove um ambiente mais colaborativo e menos tóxico. Adicionalmente, a serenidade interior nos oferece uma perspectiva aprimorada sobre o conceito de sucesso. Em um mundo que muitas vezes mede o sucesso unicamente por critérios externos como riqueza, fama ou poder, a paz de Deus nos convida a redefinir essa métrica. Pensemos em um indivíduo que, após anos dedicados a uma carreira corporativa de alta pressão, percebe que, apesar das conquistas materiais, sua alma clama por algo mais significativo. Se essa pessoa cultiva uma paz genuína, ela poderá ter a coragem de reavaliar suas prioridades, talvez optando por uma trajetória que priorize o serviço ao próximo, a arte, ou o tempo com a família, mesmo que isso signifique renunciar a determinados marcadores tradicionais de sucesso.
Essa redefinição, impulsionada pela paz interior, permite uma experiência de realização mais profunda e duradoura. Por fim, a paz divina nos inspira a uma prática mais consistente de gratidão ativa. Não se trata apenas de um sentimento passageiro de apreço, mas de um exercício deliberado de reconhecer e agradecer pelas inúmeras bênçãos em nossa vida, por menores que pareçam. Observemos, por exemplo, a rotina matinal de alguém que, ao acordar, em vez de se preocupar com os desafios do dia, dedica alguns momentos para agradecer pela saúde, pelo lar, pela oportunidade de um novo dia, e pela presença constante de Deus. Essa prática intencional de gratidão, fortalecida pela paz interior, transforma a percepção da realidade, deslocando o foco da escassez para a abundância, e cultivando um coração contente e resiliente. O cultivo de uma paz genuína, alimentada pela fé, nos impulsiona a uma profunda reconfiguração da nossa relação com a adversidade. Em vez de vermos os desafios como obstáculos intransponíveis ou punições divinas, a serenidade interior nos capacita a encará-los como oportunidades de crescimento e aprofundamento espiritual. Agora, pensemos em como isso se manifesta quando você se depara com uma perda financeira inesperada ou com a falha de um empreendimento que demandou grande esforço. Se sua alma está ancorada na paz de Deus, essa adversidade deixa de ser um ponto final para se tornar um ponto de virada. Você pode, em vez de sucumbir ao desespero, buscar entender as lições que essa experiência oferece, talvez sobre gestão de riscos, sobre a impermanência dos bens materiais, ou sobre a força de sua própria resiliência. Consequentemente, essa nova compreensão, emergindo de um coração em paz, o prepara para construir um futuro mais sólido e consciente, nutrido pela sabedoria adquirida na dificuldade. Ademais, a serenidade que a fé nos proporciona aprimora nossa capacidade de resiliência diante da crítica não construtiva. Em um cenário onde opiniões se multiplicam e a validação externa muitas vezes dita o valor de nossas ações, uma mente pacificada se torna menos suscetível a ser abalada por palavras maldosas ou por julgamentos superficiais. Considere, por exemplo, um artista que dedica meses a uma obra, apenas para receber um comentário depreciativo de alguém que mal a compreendeu. Se esse artista cultiva a paz interior, ele não permitirá que essa crítica mine sua autoestima ou sua paixão. Em vez disso, ele poderá processar o feedback com discernimento, separando o que pode ser útil para o aprimoramento do que é meramente opinião sem fundamento. Essa habilidade de filtrar a negatividade, nutrida pela tranquilidade espiritual, preserva a energia criativa e a confiança intrínseca. Outrosim, a paz divina nos concede uma nova perspectiva sobre a gestão do tempo e da produtividade. Em vez de nos sentirmos constantemente sob a pressão de otimizar cada minuto, a serenidade interior nos liberta para abraçar um ritmo mais equilibrado e intencional. Pensemos em um profissional que, em sua busca por eficiência, se via escravizado por listas de tarefas intermináveis e pela sensação de nunca ser produtivo o suficiente. Se essa pessoa encontra paz em sua fé, ela pode começar a questionar se essa busca incessante por fazer mais que está, na verdade, minando seu bem-estar. Ela pode, então, priorizar atividades que realmente nutrem sua alma, como momentos de oração, tempo de qualidade com a família ou dedicação a um hobby, mesmo que isso signifique reduzir a carga de trabalho. Essa transição, impulsionada pela paz, resulta não em menor produtividade, mas em uma produção mais significativa e sustentável. Adicionalmente, a serenidade advinda da fé aprimora nossa habilidade de cultivar relacionamentos autênticos e profundos. Quando nossa mente está livre do turbilhão de ansiedades e inseguranças, somos mais capazes de nos abrirmos genuinamente aos outros, de oferecermos nossa atenção plena e de construirmos laços baseados na confiança e na vulnerabilidade compartilhada. Observemos a dinâmica em um grupo de amigos reunido. Uma pessoa que irradia paz e confiança em seu Criador tende a ser um ponto de estabilidade, alguém a quem os outros se sentem à vontade para se aproximar com seus próprios fardos e alegrias. Essa qualidade relacional, fortalecida pela paz interior, cria um ambiente de apoio mútuo e de crescimento compartilhado, onde as conexões humanas se tornam um reflexo do amor divino. Por fim, a paz que encontramos em Deus nos inspira a uma prática de generosidade desinteressada, livre de expectativas. Em vez de ajudarmos os outros com o objetivo implícito de receber algo em troca, reconhecimento, favores futuros ou até mesmo validação espiritual, a serenidade interior nos capacita a doar por puro amor e compaixão.
Considere, por exemplo, a situação de alguém que se voluntaria em uma instituição de caridade. Se essa ação é motivada pela paz divina, o voluntário não se preocupa com o número de horas dedicadas ou com o quão visível é seu serviço. Ele simplesmente se entrega à tarefa, encontrando alegria no ato de servir em si mesmo, sabendo que está, de alguma forma, respondendo ao chamado do amor divino. Essa entrega genuína, livre de cálculos, é um dos frutos mais puros da paz interior, irradiando luz onde quer que se manifeste. A serenidade que emana da fé nos equipa com uma percepção aguçada para identificar e neutralizar a influência de pensamentos sabotadores. Em nossa mente, muitas vezes se alojam vozes insidiosas que questionam nosso valor, semeiam a dúvida sobre nossas capacidades e nos puxam para baixo, minando qualquer tentativa de progresso. Agora, imagine que você está prestes a iniciar um novo projeto desafiador, e uma voz interna sussurra: você não é bom o suficiente para isso. Você vai falhar miseravelmente. Uma alma em paz não se deixa dominar por essa negatividade. Em vez disso, com a clareza concedida pela serenidade, ela é capaz de reconhecer esse pensamento como um intruso, uma projeção de medos antigos e não uma verdade objetiva. Dessa forma, em vez de agir sob a influência desse sabotador, a pessoa pode gentilmente refutá-lo, substituindo-o por afirmações positivas e realistas sobre sua preparação e potencial. Essa batalha mental, travada com as armas da paz e da verdade divina, é crucial para a manutenção do bem-estar. Ademais, a paz interior nos concede uma tolerância aprimorada à ambiguidade e à incerteza. Vivemos em um mundo onde a clareza absoluta e o controle total são frequentemente idealizados, mas raramente alcançados. A luta contra a incerteza, por si só, pode ser uma fonte considerável de estresse. Contudo, quando nossa alma repousa na paz de Deus, aprendemos a conviver com o não saber sem sucumbir ao pânico. Pensemos, por exemplo, em um período de transição profissional. Pode haver um tempo em que o próximo passo não esteja totalmente definido, o que pode gerar ansiedade. Uma pessoa em paz, entretanto, pode encarar essa incerteza não como um vazio ameaçador, mas como um espaço fértil para novas possibilidades, confiando que a direção se revelará no tempo certo. Essa aceitação serena da imprevisibilidade é um bálsamo para a alma. Outro assim, a serenidade advinda da fé nos liberta da tirania da comparação social. Em um mundo cada vez mais conectado e onde as vidas alheias são frequentemente exibidas de forma idealizada nas redes sociais, é fácil cair na armadilha de comparar nosso progresso, nossos bens ou nossa felicidade com os de outros. Uma alma em paz, no entanto, reconhece que cada jornada é única e que a verdadeira medida de sucesso reside em nossa própria evolução e em nosso relacionamento com o Criador, e não na validação externa. Observemos como essa libertação se manifesta na prática. Alguém que, em vez de se sentir diminuído pela aparente prosperidade de um amigo, sente genuína alegria por suas conquistas, ao mesmo tempo em que se dedica a cultivar seu próprio jardim, sem inveja ou ressentimento. Essa ausência de comparação, nutrida pela paz, é um alicerce para a autoconfiança e a contentamento. Adicionalmente, a paz interior nos equipa com uma maior capacidade de escuta ativa e empática em conversas difíceis. Quando nossa mente está sobrecarregada por nossas próprias preocupações, torna-se desafiador realmente ouvir o outro, especialmente em situações de conflito ou de desabafo. Uma alma serena, porém, consegue silenciar o ruído interno e se concentrar totalmente na pessoa à sua frente. Imagine uma situação em que um familiar está passando por um momento de crise emocional. Em vez de interromper com conselhos prematuros ou de desviar o assunto para suas próprias experiências, alguém em paz oferece um espaço seguro para a expressão, escutando com atenção, validação e compaixão. Essa capacidade de estar verdadeiramente presente para o outro, sem julgamentos, é um reflexo direto da tranquilidade que reside em seu interior e fortalece os laços interpessoais de forma profunda. Por fim, a serenidade que a fé nos concede nos inspira a abordar os conflitos interpessoais com uma postura de busca por reconciliação, e não de vitória a qualquer custo. Em vez de entrarmos em discussões com o objetivo de provar que estamos certos e o outro errado, uma alma pacificada busca o entendimento mútuo e a restauração do relacionamento. Pensemos em um desacordo com um colega de trabalho.
Ao invés de se engajar em uma batalha de egos, a pessoa em paz pode iniciar um diálogo com a intenção de compreender a perspectiva do outro, expressar sua própria visão de forma respeitosa e, juntos, buscar uma solução que beneficie a todos. Essa abordagem, focada na harmonia e na cooperação, não apenas resolve o conflito de forma mais eficaz, mas também preserva e fortalece os relacionamentos, demonstrando o poder transformador da paz em nossas interações cotidianas. À medida que avançamos nesta jornada interior, percebemos que os fios que tecemos se entrelaçam, formando um padrão de crescente clareza e propósito. As reflexões sobre a paz em meio ao tumulto, a força que emana da confiança divina e a sabedoria que ilumina nossos caminhos, culminam em uma compreensão mais profunda de nossa própria capacidade de navegar as águas, por vezes turbulentas, da existência. Não se trata de um simples acúmulo de verdades isoladas, mas de uma síntese orgânica que transforma a maneira como interagimos com o mundo e com nós mesmos. Cada insight adquirido, cada lição aprendida, não é um destino final, mas um degrau que nos eleva a um patamar superior de percepção e resiliência. A paisagem interior, antes obscurecida por nuvens de incerteza, começa a revelar contornos mais definidos, um mapa que, embora ainda em desdobramento, aponta inequivocamente para a direção da serenidade duradoura. Nesta confluência de experiências e aprendizados, torna-se evidente que a busca pela paz não é uma fuga das realidades, mas um mergulho consciente em uma fonte de força interior que nos capacita a enfrentar essas realidades de forma renovada. As diversas facetas da intervenção divina em nossas vidas, manifestadas tanto na proteção quanto na orientação, moldam uma nova perspectiva sobre os desafios que se apresentam. Não mais enxergamos os obstáculos como barreiras intransponíveis, mas como convites à ação inspirada, à manifestação da resiliência que nos foi intrinsecamente dada. O que antes parecia fragmentado, agora se revela como um mosaico coeso, onde cada peça contribui para a beleza e a integridade do todo. A compreensão se aprofunda, a confiança se solidifica, e um senso de propósito renovado começa a pulsar em nosso ser. Ao olharmos para este horizonte recém-descoberto, onde as promessas de um amanhã mais sereno se delineiam, sentimos uma antecipação suave, um prenúncio da plenitude que nos aguarda. As lições absorvidas ressoam em uníssono, preparando o terreno para a consolidação de uma nova forma de ser. É como se, após uma longa travessia, o farol em nosso destino finalmente se acendesse, guiando-nos com sua luz constante e reconfortante. A jornada até aqui nos dotou de ferramentas e perspectivas valiosas, moldando não apenas o que sabemos, mas, mais crucialmente, quem nos tornamos. Com os olhos voltados para o desfecho desta meditação, a mente se acalma, e o coração se abre para a culminação de tudo o que foi explorado, pronto para abraçar a verdade final com receptividade e gratidão. E assim, na tessitura complexa de nossas vidas, onde os fios da luta e da serenidade se entrelaçam constantemente, encontramos não um fim, mas um portal. A jornada introspectiva que empreendemos, guiada pela promessa de uma paz que transcende o caos, nos revela que a verdadeira fortaleza não reside na ausência de tempestades, mas na capacidade de ancorarmos nossas almas na rocha inabalável. A paz que buscamos não é um destino a ser alcançado, mas uma prática diária, um cultivo constante em nosso jardim interior, onde cada desafio se torna um convite para fortalecer a fé e aprofundar a confiança. As telas que se acenderam hoje nos trouxeram vislumbres de um rio calmo, de mãos unidas em comunhão, de uma voz que ecoa esperança, imagens que não são meras metáforas, mas reflexos da verdade que reside em nós, esperando ser descoberta e vivida. O peso das preocupações, que tantas vezes nos oprime, se dissolve, não porque as circunstâncias mudaram magicamente, mas porque nossa perspectiva foi transformada pelos raios da graça divina. O alicerce sobre o qual construímos nossa resiliência não é feito de circunstâncias externas favoráveis, mas da inabalável verdade do amor de Deus, sempre presente, mesmo nas horas mais sombrias. Essa fé não é um escudo contra as dificuldades, mas uma luz que ilumina nosso caminho através delas, transformando o medo em coragem e a incerteza em confiança. A paz interior que emerge dessa conexão é um tesouro que não pode ser roubado pelas vicissitudes da vida, ela transborda, irradiando para nossos relacionamentos, para nosso trabalho, para cada aspecto de nossa existência. Não se trata de uma fuga da realidade, mas de uma imersão em uma dimensão mais profunda da verdade, onde o amor, a compaixão e a esperança florescem com vigor. Cada ato de bondade,
Cada palavra de encorajamento, cada momento de presença genuína com o outro, é um eco dessa paz divina que ressoa em nosso ser. Portanto, ao fecharmos este momento de comunhão e reflexão, levamos conosco não apenas o alívio passageiro, mas a semente de uma transformação duradoura. A verdadeira prática começa agora, ao retornarmos ao fluxo do cotidiano, não com a ilusão de que os desafios desapareceram, mas com a certeza inabalável de que possuímos dentro de nós a fonte da serenidade e da força. Que a gratidão seja a nossa linguagem, a compaixão o nosso agir e a fé o nosso alicerce. Que possamos, a cada amanhecer, escolher buscar a luz que emana do alto, permitindo que ela dissipe as sombras, e que cada passo dado seja um testemunho vivo da paz que Deus planta em nossos corações, uma paz que, ao ser vivida, tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Assim seja, em teu nome, fonte de toda a paz.